Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o Criador de todo o universo, um universo com milhares de galáxias, galáxias que têm centenas de estrelas e planetas, e o Senhor cuida de tudo. Quanto mais o Senhor não cuida destes filhos, que têm tanto valor, que o Senhor se prontificou a dar a vida do seu Filho por cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Obrigada por tão grande amor. Obrigada porque o Senhor ainda está trabalhando para que nós possamos compreender o nosso papel, exercitar a fé que só Jesus realmente pode santificar-nos com a nossa cooperação. Muito obrigada, Pai. Obrigada por mensagens maravilhosas que o Senhor tem trazido até nós. E obrigada porque a vinda de Jesus está muito próxima. Nós ansiamos a sua vinda, mas também percebemos que ainda temos um trabalho a fazer. Para isso precisamos de receber um grande poder do seu Espírito. Precisamos aprender a conhecer essa vozinha doce e a deixarmos-nos guiar por ela. Que o Senhor nos ajude neste momento em que vamos abrir a sua palavra. Seja o Senhor o nosso professor. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Portanto, vamos retomar o estudo da Bíblia e vamos ler 1 de Samuel, capítulo 10. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: Porventura, não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho? Então dali passarás mais adiante e chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a deusa Betel, levando 3 cabritos, outro 3 formas de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás das mãos deles. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Muito interessante, porque a prova de que o Espírito está sobre nós é que nós somos transformados noutras pessoas. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo, e te declare o que has de fazer. Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro homem. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que o tinham conhecido antes, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: O que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Pergunto:
Como é que eles sabiam que ele estava profetizando? Conseguimos nós identificar quando uma pessoa está a profetizar? É um assunto com o qual nós não estamos muito familiarizados, pois não? Nós não estamos familiarizados com isto, nós não conseguimos identificar isto. Então, o homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saúl entre os profetas? Tendo ele acabado de profetizar, foi ao alto. Depois, o tio de Saúl perguntou-lhe a ele e ao seu moço: Aonde fostes? Respondeu ele: Procurar as jumentas. E não as tendo encontrado, fomos ter com Samuel. Disse mais o tio de Saúl: Declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? Ao que respondeu Saúl a seu tio: Declarou-nos seguramente que as jumentas tinham sido encontradas. Mas, quanto ao assunto do reino de que Samuel falara, nada lhe falou, lhe declarou. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitastes a vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe dissestes: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, depois Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. E quando fez chegar a tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomado Saúl, filho de Quis. E o procuraram, mas não foi encontrado. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor: Não veio o homem ainda para cá? E respondeu o Senhor: Eis que se escondeu por entre a bagagem. Correram, pois, e o trouxeram dali. E estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo desde os ombros para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor escolheu? Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo aclamou, dizendo: Viva o rei! Também declarou Samuel ao povo a lei do reino, e a escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa, e foi também Saúl para a sua casa, em Gibeá. E foram com ele homens de valor, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas alguns homens ímpios disseram: Como pode este homem nos livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém, ele se fez como surdo. Algum comentário? Vamos então ler Patriarcas e Profetas, capítulo 59, que tem por título O primeiro rei de Israel. O governo de Israel era administrado em nome e pela autoridade de Deus. O trabalho de Moisés, o dos 70 anciãos, dos príncipes e juízes, era simplesmente pôr em execução as leis que Deus dera. Não tinham eles autoridade para legislar para a nação. Esta foi e continua a ser a condição da existência de Israel como nação. De tempos em tempos, homens inspirados por Deus eram enviados para instruírem o povo e guiá-lo na execução das leis. O Senhor previu que Israel desejaria um rei, mas não consentiu em uma mudança nos princípios sobre os quais foi fundado o Estado. O rei devia ser representante do Altíssimo. Deus devia ser reconhecido como o chefe da nação e sua lei executada como a lei suprema do país. Tem aqui uma nota, eu vou ler esta nota.
Esta questão tem surgido, sendo presentemente muito ventilada. Se a teocracia era boa no tempo de Israel, por que não seria a forma de governo teocrática igualmente boa no tempo atual? A resposta é fácil. A teocracia, creio que todos sabem o que é teocracia, ou não? É um sistema. Sim. Sim. Pronto, para quem não sabe, é um sistema de governo em que Deus é que é o rei. Isso. A teocracia é uma forma, está aqui, é uma forma de governo que deriva o seu poder imediatamente de Deus. O governo de Israel era uma verdadeira teocracia. Tal era realmente um governo de Deus. Junto à sarça ardente, Deus comissionou a Moisés para tirar o seu povo do Egito. Por meio de sinais e maravilhas e prodígios grandiosos que se multiplicaram, Deus libertou Israel do Egito e os levou através do deserto, introduzindo-os finalmente na terra prometida. Ali ele os governou por meio dos juízes até o profeta Samuel, a quem, quando ainda criança, Deus falou e por meio de quem tornou conhecida a sua vontade. Nos dias de Samuel, o povo pediu que tivessem um rei. Isto foi concedido e Deus escolheu a Saul, e Samuel o ungiu rei de Israel. Saul deixou de fazer a vontade de Deus e, como rejeitasse a palavra do Senhor, ele o rejeitou para que não mais fosse o rei e mandou que Samuel ungisse a Davi como rei de Israel. E o trono de Davi Deus estabeleceu para todo o sempre. Assim, Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai. Salomão. 1 de Crônicas 29, 23. O trono de Davi era o trono do Senhor, e Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei sobre o reino terrestre de Deus. A sucessão do trono desceu na linhagem de Davi até Zedequias, o qual se tornou súdito do rei de Babilônia e fez um concerto solene perante Deus de que fielmente prestaria submissão ao rei de Babilônia. Mas Zedequias violou este concerto. E então Deus lhe disse: E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade, assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés, apurei. E ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Ezequiel 21, 25 a 27, e podemos ler depois o capítulo 17, 1 a 21. O reino estava então sujeito à Babilônia. Portanto, os irmãos estão a perceber o que é que aconteceu. Esta profecia é muito importante, esta do ao revés, a revés, apurei. Não é muito falada, ou não é nada falada, mas é extremamente importante. Portanto, o reino estava então sujeito à Babilônia. Quando Babilônia caiu e se seguiu a Medo-Pérsia, ele sofreu o primeiro revés. Quando a Medo-Pérsia caiu e foi sucedida pela Grécia, sofreu o segundo revés. Conseguem compreender o que é que a profecia de Ezequiel queria dizer? Ou não? Não está muito claro. Então vamos lá devagarinho. O vosso livro Patriarcas e Profetas não tem esta nota, ou tem? Pois é. Então é assim. Eu vou repetir a profecia. Ela encontra-se em Ezequiel 21, 25 a 27. E diz, portanto, isto é uma profecia que foi feita para Zedequias, que, como nós sabemos, foi o último rei de Israel. Portanto, depois que o povo rejeitou a Deus,
Deus falava-lhes, não é, através dos profetas, e depois o último foi Samuel. Quiseram um rei, o primeiro rei foi Saúl. E deste Saúl até Zedequias houve uma sequência de reis, como nós sabemos, uns bons, outros maus, a maior parte maus do que bons. E quando chegamos aqui ao rei Zedequias, que vocês já perceberam que ele prestou, como diz aqui, eu vou ler aqui atrás, a sucessão no trono desceu na linhagem de Davi até Zedequias, o qual se tornou súdito do rei de Babilônia. Veja, o rei que deveria ser aquele que governava em nome de Deus, não é? Torna-se precisamente súdito do pior inimigo de Deus, que era a Babilônia. E fez um concerto solene perante Deus, de que fielmente prestaria. Escutem isto. Fez um concerto. Isto é muito importante. Isto até devia estar, eu devia fazer foto disto e enviar para vocês. Portanto, Zedequias, o qual se tornou súdito do rei de Babilônia, e fez um concerto solene perante Deus, de que fielmente prestaria submissão ao rei de Babilônia. Mas Zedequias violou este concerto, e então Deus lhe disse, que é a tal profecia de Ezequiel 21, 25 a 27. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Ou seja, ele não seria mais rei. A partir daí não havia mais rei em Israel. Ao revés, ao revés, ao revés, apurei. É Deus que está a dizer. E ela não será mais. Ela quem? A coroa. Portanto, não haveria mais rei em Israel, como efetivamente não houve. Até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Quem era? Cristo. Exatamente. Percebem? Desde Zedequias até Jesus Cristo não houve mais rei em Israel. E agora aqui a nota explica o que é que isso significa. Eu vou ler outra vez. O reino estava então sujeito à Babilônia. Claro, ele tinha feito um concerto solene de que se submetia fielmente ao rei de Babilônia, portanto, o reino estava então sujeito à Babilônia. Quando Babilônia caiu e se seguiu a Medo-Pérsia, ele sofreu o primeiro revés. Lembram-se que era ao revés, ao revés, ao revés, apurei a coroa. Aqui foi o primeiro revés, quando Babilônia foi vencida pela Medo-Pérsia. Quando a Medo-Pérsia caiu e foi sucedida pela Grécia, sucedeu o segundo revés. Quando o Império Grego cedeu o lugar a Roma, teve o terceiro revés. E então, diz a palavra, não será até que venha aquele a quem pertence de direito e a ele a darei. Quem é aquele que a ele tem direito? Por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Lembram-se? Aquilo que tínhamos lido desde Davi até Zedequias. Zedequias ficou sem. A partir de Zedequias não houve mais rei, até que, como tinha dito Deus, ao revés apurei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei, a coroa. Então aqui diz, em Lucas 1, 31 e 33, diz, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 31 e 33. Irmãos, está difícil ou estamos a entender? Tá tranquilo, Belinha? Pronto.
E quando aqui se achava ele, como aquele profeta, como um homem de dores e experimentado em trabalhos, na noite em que ele foi traído, declarou: o meu reino não é deste mundo. Então ele era rei. Assim, o trono do Senhor foi removido deste mundo e não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito. E então ser-lhe-á dado. E aquele tempo será o fim deste mundo e o príncipe do mundo vindouro. Vou fazer aqui uma outra pausa nesta nota e vou pedir que abram em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Não está aqui na nota, mas diz aqui assim, no versículo 14 e no versículo 27. Então diz assim: e foi-lhe dado domínio. Lembram-se que o versículo 13 é aquele que diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Sabem o que é isto? Podem abrir os micros. Nós temos que entender isto. Quando é que isto aconteceu? Quando João esteve diante do trono de Deus, ele teve a visão de Jesus que ele... Não, aqui Daniel está-se a referir, está a ter uma visão em que ele vê um como o filho do homem, não é? Vindo com as nuvens e dirige-se ao ancião de dias. É Não é? quando, É é Jesus, quando, né? é quando Jesus ele vai ao Pai Para quê? para, vamos dizer assim, para fazer a última obra de expiação. Ou Quando vai seja, do lugar santo para o lugar santíssimo. exatamente. Irmãos, nós temos mesmo que aprender, quando Deus está a falar connosco, nós temos que saber o que é que Ele está a dizer. Não é? Este versículo 13 aconteceu em 1844, 22 de Exatamente. outubro. Irmãos, coloquem isto, aprendamos isto. E depois então, portanto, ele iria começar o julgamento, ele iria fazer um juízo investigativo para saber o quê? Quem efetivamente eram os súditos do seu reino. Certo? Ele era rei, mas ele ia saber quais eram os súditos do seu reino, através do juízo investigativo, todos aqueles que o aceitassem pela fé. Então veio o versículo 14. Daniel 7,14. Estamos todos? Vocês não me dão feedback? Certo, é certo, Sim, sim. tá tudo certinho. Versículo 14. E foi-lhe dado domínio, olhem aqui, e glória, e um reino. Então, quando é que o reino lhe será dado? No fim do juízo investigativo. É na volta dele. Vai ser dado antes. Sim, mas Legalmente, em tribunal, vai-lhe ser dado no fim do tempo da graça, no fim do juízo investigativo. eu diria de direito, mas de fato vai ser quando ele volta, né, Belinha? Certo? Exatamente. Portanto, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, é porque ele é rei, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Lembram-se da profecia do Ezequiel 21, que lemos há pouco? Aquele Sim, sim. que é dele por direito. A coroa ser-lhe-á dada àquele que é dele por direito. E não passará o seu reino tal que não será destruído. Viu, Que o seu Belinha? reino não será destruído. Oi. Vejam bem como Deus faz as coisas certas. Ele estava muito mal representado por todos aqueles reis que não fizeram o que era para ser feito. Então Deus tirou Exatamente. essa coroa para que não vituperasse o nome de Deus da forma como estava sendo denegrido. Muito bem. Exatamente. Agora vamos ler o versículo 27 do capítulo 7 de Daniel.
Diz assim, vamos ler o 26, para buscarmos o gancho. Mas o tribunal, cá está, o tribunal, o juiz investigativo, o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio a quem? Ao chifre pequeno, Um que está a papado. ser como ao papado, está a servir a outro rei Outro- usurpador, que é Satanás, está ao serviço do Satanás. E lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Versículo 27. O reino, cá está, e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Percebem, irmãos? Então aqui está o desfecho da profecia de Ezequiel 21. Belinha, Oi. tem um detalhe aqui que muito pouca gente percebe aqui, que todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Quer dizer, esse povo que vai ser salvo, esse povo que Deus resgatou, eles, na verdade, vão ter uma preeminência sobre Uhum, as nações do universo. Olha só. uhum. Exatamente. Porquê? Porque, lá está, isso é muito importante o que acabaste de dizer agora, Adénias, porque eles são o único povo sobre a terra que rende homenagem ao Rei do Universo. Amém. Amém, Jesus. Este é o único povo que tem Deus como soberano aqui. Aqui. Ele reina aqui, ninguém mais. Não há outros pensamentos a não ser os de Deus. Não há outra palavra a não ser a de Deus. Não é da medicina, não é da política, não é da ciência, não é de nada. É a de Deus. Enquanto que o mundo inteiro diz: não temos outro rei senão César, este povo diz: não temos outro rei senão o Senhor Jeová. Isso é muito profundo, Belinha. E é o que está escrito aqui nesse verso final aqui. Exatamente. Por isso é que, já falámos sobre isto, em Lucas 17, no versículo 20 e 21, diz assim: irmãos, temos que fazer estas ligações todas e Deus está-nos a ajudar aqui. Percebem? Ele diz: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Dentro Dentro de de vós. vós. E a questão que nós precisamos colocar é: está Ele a reinar supremo sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, sobre as minhas palavras, sobre as minhas atitudes? Percebem, irmãos? Ele é o nosso rei. Ele é que tem que mandar. Nós apenas somos servos, servos inúteis. Dizem Lucas, lembram-se daquela parábola? Servo inútil, só fizeste aquilo que se te mandou fazer. Uau! Sabem essa parábola? Conhecem-na? Sim, sim. Então, irmãos, aqui é sobre isto que se prende toda esta profecia maravilhosa. Digam-me honestamente, estão a compreender tudo isto? Nós precisamos de aprender a fazer estas conexões e esta nota foi espetacular. Infelizmente, parece que ela foi retirada dos outros livros. Eu ainda a tenho aqui. Quem tem este livro, este antigozinho, todo velhinho, ainda está aqui esta nota. Isto faz-me lembrar, sabem o quê? Agora, estas coisas que foram sendo retiradas, lembram-se do tal livro dos estudos bíblicos, do qual também foi retirado o capítulo da questão oriental? Oriental, é.
Isto faz-me lembrar Joel 2. Isto é aqui um parênteses. Joel 2. Os gafanhotos foram comendo. Um comeu uma coisa. Veio o outro, comeu mais um bocado. Veio o outro, comeu mais um bocado. O alimento. Os gafanhotos comiam o alimento. E isto é o nosso alimento. Percebem, irmãos? E o povo está morrendo à fome. Morrendo à fome, com show, com música, com dança, com igrejas com paredes negras, com luzes psicadélicas, com bateria, mas passando fome, porque não tem o Espírito, passando fome e sede, porque a água é um símbolo do Espírito. Quando Deus manda Moisés bater na rocha, que é Cristo, quando Cristo foi ferido, o que é que saiu dele? Depois da morte dele na cruz, o que é que veio? Sangue e água. Veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Era a água que estava lá simbolizada em Êxodo 17. Bate na rocha, fere Cristo e ele vai dar o Espírito Santo. Uau! E quem tem sede, venha. O que significa bate na rocha e fere a Cristo? Deus estava ali a transmitir o Evangelho, que quando Cristo, a rocha, não é? E a rocha era Cristo. Diz lá em 1 Coríntios 10, 4. Quando a rocha fosse ferida, o que é que iria sair? Água. E o que é a água? O Espírito Santo. Diz em João 7. Por isso é que naquele dia, já estou a sair do assunto, mas naquele dia lá, no dia da festa dos tabernáculos, quando Jesus chega à festa, já perto do fim da festa, no último dia, quando eles estavam aquela festa, era precisamente para levar a mente do povo para Êxodo 17, aquela experiência de Moisés de ferir a rocha. Essa festa, aquela cerimónia, era para isso. Olhem aqui o que aconteceu naquele dia da festa. João 7. 7:37. Exatamente. Vamos ler então, 37. Ora, no último dia, o grande dia da festa, que era quando eles derramavam a água para o povo se lembrar da experiência de Moisés de bater na rocha, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lembrem-se, a festa era para levar a mente do povo para aquela experiência no deserto, em que a rocha foi ferida. Quem cria em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto, 39, ele disse a respeito do Espírito, com letra grande, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, Pentecostes, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ou seja, ferido, ou seja, morto. Entenda, irmãos? Então ele foi ferido na cruz do Calvário e 40 dias depois, 50 dias depois, o que é que acontece? A água saiu em abundância, em jorros enormes, para dessedentar mais de 2 milhões de pessoas. Não era uma fontezinha, uma bica, não. Era uma água em abundância. Irmãos, nós hoje fomos libertos da escravidão do Egito, mas ainda não chegámos à terra prometida, pois não? Irmãos, onde é que nós estamos? No mundo. No deserto. No Nós deserto. estamos no deserto, nós Caminho. estamos entre. Como? Estamos no Estamos no caminho, Nós mas vamos estamos entrar. no deserto.
Como é que nós queremos, como é que nós podemos pensar que podemos passar pelo deserto sem água? Só com Cristo. Porque Cristo é a Sem o água viva. Espírito? Sem o Espírito Santo, irmãos, como podemos nós pensar que podemos passar pelo deserto sem água? Começamos a ter miragens, a ver coisas, fantasmas onde eles não existem. Começamos a desfalecer. E é assim que estamos. Porque não temos bebido, não temos água, não temos buscado a água. Fechar parênteses. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Só uma coisa, Belinhas, com toda essa água tem muita gente morrendo de sede. Completamente. E por isso vêm coisas onde não existem, e por isso desistem do caminho, começam a ficar com a boca seca, os lábios gretados, não conseguem louvar em condições, cantam outras coisas. Enfim. Voltemos aqui ao nosso patriarcas e profetas. Eu vou reler. O reino estava então sujeito à Babilônia. Quando a Babilônia caiu, o primeiro revés. Quando a Medo-Pérsia caiu e foi sucedida pela Grécia, sofreu o segundo revés. Quando o imperador grego cedeu lugar a Roma, teve o terceiro revés. E então, diz a palavra, não será até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele darei. Quem é aquele a quem ele tem direito? Diz Lucas, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo e Senhor Deus, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 31 e 33, por isso nós fomos a Daniel. Lembram-se? Daniel, quando Jesus iria receber o reino. Irmãos, ele está quase a receber o reino. O julgamento está quase no fim. E nós somos súditos desse reino, desse rei. Louvado seja Deus, irmãos. Ele é o nosso rei. E quando aqui se achava ele, como aquele profeta, como um homem de dores e experimentado em trabalhos, na noite em que ele foi traído, declarou: o meu reino não é deste mundo. Assim, o trono do Senhor foi removido deste mundo e não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito. E então ser-lhe-á dado, e aquele tempo será o fim deste mundo e o príncipe do mundo vindouro. Está assente, irmãos, se não perceberem, digam, porque isto é importante que se compreenda tudo isto. Para Hã? mim está tudo tranquilo. Pronto. Aos 12 apóstolos disse o Salvador: eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 29 e 30. Agora isto é interessante, que agora veio aqui à minha mente. Então não será que lá em Apocalipse, quando fala dos 12 tronos, são os 12 apóstolos? Ou as 12 tribos. No caso, são os 12 apóstolos, não é o que diz aqui. Lucas 22, 29 e 30. Querem ler? Vamos ler. Lucas 22, 29 e 30. Assim como o meu Pai me conferiu domínio, eu vou-lo confiro a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, quando Apocalipse fala
que ele viu tronos, não é? Aqui em Apocalipse 4, um estava assentado sobre o trono, e no versículo 4 diz: havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos havia sentados 24 anciãos. Não será que 12 são os 12 apóstolos? Parece-me bem que sim, É porque é o que possível. Deus diz em Lucas. Como? Pode ser. É possível. É o que está É aqui. possível. Então vamos avançar com a nota. A nota é grande. Ok. Portanto, pelo relato feito por Mateus a respeito da promessa de Cristo aos 12, aprendemos quando ela se cumprirá, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Não temos dúvida que os 12 apóstolos são aqueles que estão relatados em Apocalipse 4. Dos 24, eles são os 12. Na parábola dos talentos, Cristo se representa sob a figura de um homem nobre que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Lucas 19, 12. Outra conexão. A parábola. E ele mesmo nos disse quando se assentará no trono da sua glória. Então ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus 25, 31 e 32. Para este tempo, o escritor do Apocalipse olha antecipadamente quando diz: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, 15. O contexto mostra claramente quando isto terá lugar. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Versículo 18 de Apocalipse 11. É no tempo do juízo final, da recompensa aos justos e do castigo aos ímpios, que será estabelecido o reino de Cristo. Como a Denis dizia há pouco. Quando todos os que se opõem à soberania de Cristo tiverem sido destruídos, os reinos deste mundo se tornarão os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo. Está confuso? Belinha, a única coisa que a gente fica um pouco na dúvida é que quando ali a descrição bíblica fala de que serão, vamos dizer assim, assentarão junto para julgar, dá a impressão que é depois da vinda de Cristo, na glorificação. Porque Deus, na verdade, mas, por outro lado, também mostra aqui que é agora no juízo. Então, fica um pouquinho vago essa parte. Sim, mas é no juízo. Então Cristo reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre. Lá está Daniel 7, 27 e 18. Antes daquele tempo, o reino de Cristo não pode ser estabelecido na terra. Seu reino não é deste mundo. Que bom! Já viram? Nós não somos daqui.
Nós pertencemos a outro reino. Seus seguidores devem ter-se na conta de estrangeiros e peregrinos na terra, diz Paulo. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Hebreus 11:13 e Filipenses 3:20. Visto que o reino de Israel se passou, Deus jamais delegou autoridade a qualquer homem ou corporação de homens para pôr em execução as suas leis. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Os governos civis têm que ver com as relações de um homem para com outro homem, mas nada lhes compete quanto aos deveres que provêm das relações do homem para com Deus. Cá está, aquilo que já falamos. Quando um governo civil começa a legislar sobre questões de adoração, está-se a meter em assuntos que não são dele. Mistura de igreja e Estado. Percebem? Exceção feita do reino de Israel, nenhum governo jamais existiu sobre a terra no qual Deus dirigiu os negócios do Estado mediante homens inspirados. Não houve outro, a não ser o governo de Israel. É o único na história, não existe. Quando quer que os homens se tenham esforçado para formarem um governo tal como o de Israel, hão eles necessariamente tomado a si a interpretação e a execução da lei de Deus. Assumiram o direito de governar a consciência, cá está, e assim usurparam a prerrogativa de Deus. Na antiga dispensação, conquanto os pecados contra Deus fossem visitados com castigos temporais, os juízos executados não somente tinham lugar por sanção divina, mas estavam sob a sua imediata direção e se efetuavam por sua ordem. Feiticeiros eram condenados à morte. Idólatras deviam ser mortos. A profanação e o sacrilégio eram punidos de morte. E as nações inteiras de idólatras deviam ser exterminadas. Mas a aplicação dessas penas era dirigida por aquele que lê os corações dos homens, que conhece a medida da sua culpa e que trata com as suas criaturas com sabedoria e misericórdia. Não eram os homens que deviam fazer isso, trazer essas penas, era Deus é que iria fazê-lo, porque só Ele pode ler o pensamento. Quando os homens com fraquezas e paixões humanas empreendem fazer esta obra, não é necessária argumentação para demonstrar que aberta se acha a porta para a injustiça e crueldade sem restrições. Os mais inumanos crimes serão perpetrados e tudo no sagrado nome de Cristo. Pelas leis de Israel, que puniam ofensas a Deus, têm-se aduzido argumentos para demonstrar o dever de castigar pecados semelhantes desta época. Todos os perseguidores os têm empregado para justificar as suas ações. O princípio de que Deus delegou à autoridade humana o direito de governar a consciência é o próprio fundamento da tirania e perseguição religiosa. Todos, porém, que assim raciocinam, perdem de vista o fato de que estamos hoje a viver em uma dispensação diferente, sob condições inteiramente diversas das de Israel. Bem assim, de que o reino de Israel era um tiro do reino de Cristo, o qual se não estabelecerá antes da sua segunda vinda, e de que os deveres que se referem à relação do homem para com Deus não devem ser regulados ou impostos pela autoridade humana. Fim da nota. Foi pesado? Muito boa a nota. Bem, bem, sem palavras. Louvado seja Deus por estas notas, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos ficar por aqui.
quase não lemos nada do capítulo, mas não faz mal. Tivemos aqui um excelente ensinamento. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, louvado seja o seu bendito e santo nome, porque o Senhor não permitiu que os gafanhotos todos comessem todo o alimento. Louvado seja o Senhor. Porque tudo isto são explicações fantásticas que o Senhor deixou ficar para o seu povo, para que nós possamos dar valor àquilo que tem valor. Obrigada, Pai, porque esta luz brilhou aqui hoje para todos nós. Que o Senhor nos ajude a não ficarmos só por aqui, mas é corrermos atrás de por nós mesmos mastigarmos tudo isto, fazermos as ligações, as conexões maravilhosas entre Ezequiel, Daniel, Apocalipse, Mateus, Lucas. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que nos ajude a sermos aquele povo com o qual o Senhor sonhou, um povo sábio e entendido, para podermos refletir a sua glória agora, no tempo do fim, no tempo em que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Que sejamos nós essas luzes, como o Senhor disse, vós sois a luz do mundo. Obrigada, Pai, porque nós estamos aqui com a nossa vasilha voltada para cima, à espera que o azeite desça sobre ela. Que o Senhor nos ilumine com o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.